Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler hoje até o versículo 8. Não vou pregar até o 8, só para a gente ter um contexto. Nós vamos ler capítulo 1, do versículo 1 ao 8 do Evangelho de São Marcos. Estas são as palavras de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Peço que, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento para recebê-la nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Marcos não era apóstolo, era um discípulo de Pedro. Então esse livro está na Bíblia mais por causa do apóstolo Pedro do que por causa de Marcos. E ele começa esse evangelho dizendo o Evangelho de Jesus Cristo, o que já é para nós uma revelação do que significa o Evangelho. Porque às vezes a gente fica pensando, mas quando fala assim, pregar o Evangelho, vou pregar o quê? Bom, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Então é óbvio que, num certo sentido, o Evangelho tem uma mensagem infinita em sua aplicação, pelo menos, já que o Evangelho é de Jesus Cristo. A boa nova não é simplesmente a bênção que você pode obter através de Cristo. A boa nova não é simplesmente algum fato a respeito da vida ou da história de Cristo. A boa nova, o Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é dele. É o fato de quem ele é, de tudo que ele fez, de tudo que ele prometeu e tudo que ele vai continuar sendo eternamente. O Evangelho é de Jesus Cristo. E ele diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa frase, Filho de Deus, ecoa a confissão de São Pedro, quando Jesus falou com seus discípulos, perguntou: que dizem os homens que eu sou? E aí uns falaram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E aí Jesus fala, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, lembra que Marcos está na Bíblia por causa de Pedro? Pedro se levanta no meio dos apóstolos e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse primeiro versículo do Evangelho de Marcos já começa ecoando a voz do apóstolo. Filho de Deus. Não no mesmo sentido que eu e você somos filhos de Deus. Lá em João 1,12, o apóstolo diz que aqueles que receberam Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, o que já é tremendo. 1 João 3,1 diz, ó, vede, amados, quão grande amor nos é concedido pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque cremos em Cristo, fomos regenerados, fomos adotados pelo Pai, Ele nos chama de filhos, mas Jesus é filho num sentido diferente. Ele é filho porque Ele é eternamente gerado pelo Pai, Ele tem a mesma essência que o Pai. Aquilo que o Pai é, o Filho é. E como Filho, Ele tem todos os atributos e o poder que o Pai tem. Agora, no próximo versículo, ele diz, como está escrito.
É interessante que o Evangelho de Jesus Cristo, que vai ser apresentado aqui no livro de Marcos, ele não nasce sozinho, ele não é simplesmente uma biografia, ele é mais do que uma biografia, porque o que Marcos quer fazer nesse livro, nesse Evangelho, é situar o Evangelho de Jesus Cristo nas profecias do Antigo Testamento. Então ele já começa o Evangelho dizendo, olha, isso daqui que eu vou falar para vocês é conforme, é de acordo, ou seja, é o cumprimento de profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento. A identidade e o significado de Cristo ficam muito mais claros quando você examina eles à luz das profecias. Então Marcos começa o evangelho dele já citando e já falando de profecias. E a primeira profecia é: eis que envio o meu anjo diante de ti, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho. Ele está citando uma profecia de Malaquias 3:1, que eu até gostaria, se os irmãos pudessem ir lá para Malaquias, é só algumas páginas para trás. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, vem logo antes de Mateus. E é um livro bem pequenininho, tem 4 capítulos só. O capítulo 3, o versículo 1, é a profecia que Marcos está citando aqui, que o evangelista está citando. Ele está dizendo, lá em Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Marcos diz que o anjo, que é o mensageiro lá de Malaquias 3:1, é João Batista, que está preparando o caminho para Cristo. É isso que você encontra no contexto aqui da profecia. Mas quando você volta para Malaquias 3:1, quem é a pessoa para quem o mensageiro está preparando o caminho? É Jeová. Ele diz, olha, eis que envio o meu mensageiro, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem. Então, a pessoa que o mensageiro vai introduzir é Jeová. E agora, Marcos está dizendo que João Batista é o mensageiro, que está introduzindo Jesus Cristo. E isso é o cumprimento da profecia de Malaquias 3:1. Em outras palavras, olha, João é o mensageiro, Jesus é Jeová. Em Malaquias 3:1, Jeová vem para trazer julgamento e purificar o seu povo. Isso mostra que a vinda de Jesus tem alguns significados para o povo de Israel. Primeiro, o povo de Deus tinha caído em pecado e idolatria. E segundo, que Jesus vinha trazer punição aos que rejeitam a aliança com Deus, aqueles dentre o povo que estão trazendo contaminação para a igreja, contaminação para o povo de Deus. Jesus vem trazer juízo sobre eles. Essa é a primeira profecia que Marcos cita e ele usa ela para situar o evangelho no contexto do Antigo Testamento, certo? Então ele está dizendo, olha, esse evangelho que eu vou contar, essa história que eu vou contar é o evangelho de Jesus Cristo e ela é o cumprimento dessas profecias. E a próxima profecia que ele cita no Evangelho, já no versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma citação de Isaías capítulo 40, versículo 3. E o Evangelho de Marcos, ele é muito mais bem entendido se você perceber o quanto ele depende do profeta Isaías e o quanto ele, na verdade, trata Jesus como o cumprimento da profecia de Isaías. E se você for lá em 43 de Isaías, volta um pouquinho e vai lá no profeta Isaías, capítulo 40, o versículo 3. É mais ou menos o mesmo conceito que estava sendo passado em Malaquias. Também tem um mensageiro que prepara o caminho para a vinda de Jeová. Mas
Marcos indica que, de novo, João Batista é essa voz do que clama no deserto, esse mensageiro, certo? E que Jesus é o Jeová, porque a voz que clama no deserto clama o quê? Preparai o caminho para o Senhor. Então, o mesmo paralelo. Olha, o mensageiro de Malaquias 3 é João, o mensageiro de Isaías 40 é João, e o caminho que eles estão preparando é para Jeová, nas duas passagens. Mas em Isaías 43, a vinda de Jeová é uma revelação da glória de Deus. Olha o versículo 5 de Isaías 40. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, existe, é claro, uma manifestação de glória na profecia de Malaquias, mas a profecia de Isaías, ela é mais ainda, ela aparece mais. E ele vem com poder para livrar os cordeirinhos do Senhor. Você vai lá no versículo 10, no versículo 11, o que você encontra? Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Então esse texto está dizendo, olha, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus a quem ninguém ensina, porque Ele já sabe tudo, Ele vem para cuidar do seu povo, que Ele chama de cordeirinhos, para apacentá-los, para tomá-los nos seus braços, até mesmo para apacentar suavemente aquela ovelha que está amamentando o seu cordeirinho. Existe uma sensibilidade, um cuidado, um carinho na profecia de Isaías 40. Na verdade, essa profecia do capítulo 40 de Isaías, em diante, todos os capítulos que vêm a seguir, ela profetiza um segundo êxodo. Se você prestar atenção, por exemplo, em Isaías 39, que é o que vem um pouco antes do versículo que Marcos cita, o versículo 5 e 6 do capítulo 39, Isaías encerra essa primeira metade do livro dele, profetizando o cativeiro de Israel na Babilônia. Ele diz, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então a última profecia antes de Isaías 40 é uma profecia de cativeiro, de juízo. O povo de Israel vai ser levado para o cativeiro. Mas às vezes a gente não presta atenção no quão importante foi o cativeiro babilônico. A gente a gente está tão distante, isso faz tantos anos, né? Isso aqui faz mais ou menos uns 2.600 anos, mais ou menos. A gente malemar lembra da história da proclamação da República. A gente malemar lembra da história do descobrimento do Brasil, foi 500 anos atrás. Quanto mais falar da história de 2.600 anos atrás, né, a gente não tem isso muitas vezes na mente, mas veja, esse retorno do povo de Israel para o cativeiro marcou uma ruptura muito grande na história do povo de Deus. Porque lembram que a última vez que eles estiveram no cativeiro foi no Egito, por 400 anos. E a saída deles do Egito foi gloriosa, é um dos eventos mais importantes da história do povo de Deus. Deus moveu o mundo, Deus abriu o mar, Deus destruiu o império. Deus derramou pragas e pragas e pragas sobre o Egito para poder realizar o primeiro êxodo. Conduziu o povo no deserto 40 anos, maná todo dia caindo do céu, água saindo da rocha.
codornizes, milagres e milagres e milagres e milagres acontecendo por 40 anos. Deus levantou Josué, eles entraram na terra prometida, cumprimento de todas as promessas, e agora, por tanto pecado, tanta idolatria, tanta desobediência, Deus fala: não dá, vocês se tornaram piores do que os cananeus que eu expulsei da terra prometida. Eu vou ter que mandar vocês embora, do jeito que eu fiz com os cananeus, eu vou ter que fazer com vocês. Vou ter que tirar vocês da terra. Por quê? Porque vocês fizeram a terra pior do que os cananeus fizeram. E os cananeus, irmãos, não eram gente boa, não. Esses cananeus eram problema, eles eram treva. Eles foram tirados da terra porque a terra não aguentava mais. Deus disse que a terra estava vomitando eles. Você tem noção disso? Eles eram um incômodo tão grande que nem a terra aguentava mais eles. Agora Deus fala para Israel: olha, vocês vão para o cativeiro. Só que depois que Deus fala: olha, vocês vão para o cativeiro, Deus faz algo com Israel diferente, porque Israel era o povo eleito de Deus, era o povo escolhido do Senhor, tinha um propósito, inclusive um propósito muito importante, que era através de Israel vir o Messias, o Salvador do mundo. Então Deus não simplesmente elimina, desfigura Israel como nação. Vocês vão para o cativeiro, mas eu vou preservar vocês. Vocês vão continuar existindo e eu vou trazê-los de volta. E é isso que Isaías começa a profetizar do capítulo 40 em diante. A restauração de Israel. E fica muito óbvio que se trata de um segundo êxodo quando você lê o capítulo 43, um dos capítulos mais famosos do livro de Isaías, e que tem versículos lindos. E aqui no versículo 2 e 3, por exemplo, ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso te remete ao Mar Vermelho, que Israel atravessou, porque Deus foi com ele e eles venceram. E no versículo 3 ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Vocês lembram que eu destruí o Egito para salvar vocês? Vou destruir a Babilônia para salvar também. Segundo o Êxodo. Vai repetir a história. Agora o versículo, se você for lá no versículo 15, veja o que diz a palavra do Senhor: eu sou o Senhor vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Eu abri o Mar Vermelho para vocês. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eu fiz eles virem atrás de vocês lá para poder matar eles no Mar Vermelho, destruir eles lá. Ele diz no versículo 17... eles juntamente se deitaram, nunca se levantarão, estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquece esse primeiro êxodo, porque eis que faço uma coisa nova. Eu vou livrar vocês de novo. Eu vou tirar vocês do Egito de novo. Eu vou livrar vocês do cativeiro de novo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E aí a profecia continua. Muito gloriosa essa profecia de um segundo êxodo. Mas alguém pode dizer: não, mas o povo já tinha voltado do cativeiro quando Marcos cita essa profecia dizendo que ela se cumpre em Cristo. Obrigado, meu irmão. Veja, sim, mas eles estavam agora num cativeiro ainda pior do que o cativeiro do Egito, mais profundo que o cativeiro da Babilônia. Eles estavam no cativeiro espiritual do pecado. E é esse o verdadeiro cativeiro do qual Jesus vinha livrar o seu povo. Então veja, irmãos, Malaquias 3, versículo 10 e Isaías 40, versículo 3, revelam o significado e a identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus nesses versículos que a gente leu em Marcos e nos profetas? Jesus é Deus, Ele é Jeová, Ele é o Deus que vem livrar o seu povo, Ele é o Deus que vem quebrar o cativeiro do seu povo, Ele é o Deus que vem visitar o seu povo na escravidão, Ele é o Deus que, assim como Moisés
abriu mão da sua posição de filho da filha de Faraó e foi lá morar com os pobres, escravos, cativos israelitas no Egito, sofrer com eles, comer a comida pobre que eles comiam, beber a água pobre que eles bebiam, dormir na cama pobre que eles dormiam, trabalhar o trabalho duro que eles trabalhavam. Jesus também veio ao seu povo para sofrer com o seu povo as agruras de uma vida simples, debaixo de uma escravidão, mas sem pecar, sem se contaminar, sem se entregar, sem se tornar parte do ambiente. Essa é a identidade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Jeová. E Jesus, qual é o significado da vinda dele? Ele veio livrar o seu povo do cativeiro. E você vê isso em Marcos belamente. Porque Marcos é um evangelho muito rápido, a narrativa dele. Ele vai colocando um fato atrás do outro, um fato atrás do outro, e uma demonstração de poder atrás da outra. Então, você tem em Marcos muita ênfase, por exemplo, no ministério de libertação de Jesus. Jesus chegava, já aparecia um monte de demônio. Mas não é porque ele não tinha trazido, não, eles já estavam lá. Só que a hora que ele chegava, eles manifestavam, eles ficavam, eles não aguentavam. E aí começava, um grita daqui, o outro cai dali, Jesus sai, vai embora, vai embora. E a pessoa fica livre. Jesus chegava, irmãos, numa cidade de endemoniados, uma cidade de gente possessa, uma cidade de gente escrava. Porque se o pecado é um cativeiro, o verdugo, o capataz é o demônio, que fica com o chicote ali em cima dos escravos. Mas Jesus, que veio para libertar o seu povo, quando ele trazia a luz da verdade, cheio do amor, da graça, da misericórdia que ele tinha vindo para derramar, aqueles demônios não podiam aguentar. E ele derrubava, ele destruía eles. Assim como ele destruiu o exército do Egito, assim como ele destruiu o exército da Babilônia, agora ele destrói o exército espiritual das trevas. Ele é o libertador do seu povo do cativeiro do pecado. E ele vem para castigar os infiéis que traíram a aliança. Agora, na vinda de Jesus, o povo tem uma chance. Olha, Jeová veio, Deus veio visitar o seu povo, o Senhor veio visitar a sua noiva, a sua escolhida, a sua nação, a sua igreja. Ele veio visitá-la, ele veio tirá-la do cativeiro, ele veio libertar ela da opressão dos demônios, ele veio livrar ela da opressão do pecado, da escravidão do pecado, ele veio fazer isso. Então, qual é a postura que o povo de Deus tem que ter? O povo de Deus agora tem a chance de dizer: eu acredito, eu recebo, venha Senhor. Eu me arrependo, eu tenho vivido mesmo em pecado. Todas as pessoas, quando Jesus veio, que se arrependeram, que abriram mão da sua vida de pecado, encontraram perdão, restauração, salvação, cura, vida nova, acolhimento. Jeová as abraçou. Na pessoa de Jesus Cristo, ele as acolheu. Até mesmo na casa de um fariseu, quando Jesus foi jantar lá, recebeu um lugar à mesa, provavelmente próximo da porta. E eles se alimentavam naquela época, não era sentado em cadeiras, era reclinado sobre a mesa, deitado. Então os pés estavam para fora da mesa. E Jesus provavelmente estava apoiado aqui no braço e comendo. E vem essa mulher da vida, essa prostituta, se aproxima, adentra a casa, invade a casa. De alguma maneira ela consegue entrar dentro da casa e começa a chorar aos pés de Jesus, lavar os seus pés com as suas lágrimas, enxugá-los com os seus cabelos. E ela tem esse perfume que ela comprou e começa a derramar aos pés de Jesus. Mas ela era uma prostituta, ela era uma traidora da aliança, ela tinha desobedecido a palavra, com certeza. Não tem nada na lei que permite ninguém cometer prostituição. Mas mesmo uma prostituta que se arrependeu foi acolhida por Jesus. Naquele dia, Jesus repreendeu o fariseu que estava lá na casa e acolheu a prostituta. Naquele dia, Jesus mostrou para o fariseu algo que ele precisava entender. Deus veio visitar vocês.
Só tem uma coisa que todo mundo tem que fazer: se arrepender, crer e confessar e se entregar. Você, fariseu, precisa disso. A prostituta precisa disso. O traficante precisa disso. O ladrão precisa disso. O mentiroso precisa disso. O hipócrita precisa disso. Todo tipo de pecador precisa se arrepender perante o Senhor. Precisa confessar quem Jesus é. Então, a vinda do Senhor, ela ao mesmo tempo é para livrar o seu povo do cativeiro, como para trazer juízo sobre aqueles que o rejeitam. Então, qual é a nossa postura? Já que Jesus é Deus, nós confessamos e adoramos o Senhor. E já que Ele veio trazer juízo, nós nos arrependemos e abandonamos o pecado. E já que Ele veio para livrar o seu povo do pecado e dos demônios de todo o cativeiro, nós confiamos no Senhor e entregamos a Ele todo o nosso caminho. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que o nosso coração esteja firmado na fé da Tua palavra, na verdade do Teu Evangelho, na graça da Tua revelação, Senhor. Que nada das Tuas promessas fique, Pai, aleluia, fora do nosso conhecimento e do alcance da nossa fé. Que nós possamos confessar e crer que todas as Tuas promessas são verdade e recebê-las uma a uma. Dá-nos um coração, Pai, para se arrepender. Dá-nos um coração, meu Pai, para crer no Teu amor. Dá-nos um coração para receber a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.